Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento às alturas felizes, aos páramos espirituais sublimes que Jesus proporciona a todos nós. Derrama sobre nós nesta hora, Senhor, as suaves vibrações de paz e de esperança. Se conosco, Mestre, através dos prepostos do seu amor na terra, estes espíritos benevolentes que nos amparam, que nos socorrem, que nos protegem, que estes espíritos misericordiosos, Senhor, que em seu nome estão a servir e a socorrer a humanidade, possam derramar sobre todos o lenitivo que suaviza as dores e a esperança de dias melhores para todos nós. Assim, em seu nome, Senhor, e em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho nesta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E o item que nós estamos refletindo são os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. E o tormento que o Evangelho de Jesus coloca como sendo o principal em nossas vidas, porque nós somos espíritos sofredores, porque voluntariamente escolhemos viver o mal. Então, o Evangelho escolheu dois grandes tormentos que consideram como sendo o maior dos desequilíbrios derivados do egoísmo, que são o ciúme e a inveja. E ele coloca que não haveria maior tormento que esse para nós, a humanidade da Terra. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, de que são possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida? Não é a eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Porque seus cuidados não são daqueles que têm recompensação no céu. Então vamos por parte. Esse tormento, o que é um tormento, né? É um estado interno de desacomodação profunda,
de aflição, de sofrimento, de ansiedade, de angústia, de conflito, de insatisfação. Isso são tormentos, né? E quando esse tormento é derivado do egoísmo, porque toda possessividade que vai gerar, então, o ciúme ou a inveja, está relacionado ao vinde a mim. Em nós não termos aprendido ao longo das encarnações que nós precisamos fazer por merecer. Não foi aprendido durante muitas existências que o mérito é que faz com que nós possamos ter a recompensa necessária, que somos herdeiros de nós mesmos, artífices da nossa evolução. E, portanto, aquilo que as circunstâncias reencarnatórias nos colocam é aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós necessitamos, é aquilo de mais especial para nós. Mas não tendo tido um processo educativo que mobilizasse o espírito a construir a si mesmo, construir os seus sentimentos, construir a sua felicidade em bases éticas e morais do cristianismo, o espírito reencarna infantil, imaturo, sugando de todos como se todos tivessem a obrigação de abastecê-lo. Desde a primeira infância é assim. Não suporta o irmãozinho que nasceu, ou dividir o próprio quarto, ou os objetos pessoais. Então, esse processo educativo de imaturidade cronificado no espírito faz o espírito ser exigente quanto ao afeto do outro. Então, ele exige que o outro o abasteça e acha isso natural. Ele não percebe, porque o estado de imaturidade que ele se encontra é muito grande ainda. E esse tipo de exigência vai fazendo com que a outra pessoa, seja pai, mãe, depois vem a família, os cônjuges, que essas pessoas se sintam absolutamente sugadas, se sintam exauridas, se sintam que tudo o que fazem não é suficiente. E desenvolve na personalidade do ciumento o que os espíritos chamam de capricho pessoal, que é aquela que começa na infância como birra. A criança muito birrenta, ela está exigindo do mundo aquilo que naquele momento não é o bem para ela, mas ela já vem com essa característica. Então a birra no adulto é muito semelhante à birra da criança. Então a birra do adulto é querer do que não fez por merecer, é não saber o limite das coisas, é manipular o outro com as suas chantagens emocionais para obter o que tem. Com isso, o espírito vai criando uma característica de ociosidade, estagnação, porque todo o processo do egoísmo é um processo de profundo vinde a mim, sem que eu tenha que fazer nada. E isso pode chegar num grau tão expressivo que as pessoas, quando seus caprichos pessoais, que não são as suas necessidades, os seus caprichos pessoais não são abastecidos pelo outro, a pessoa pode abandonar a si mesma e a própria encarnação. Porque esse estado bem primário do egoísmo acentuado, da possessividade, do controle, da manipulação, que a gente vai chamar de ciúme, esse estado cronificado às vezes vem a muitas encarnações. E esses espíritos, para vencerem esse núcleo de egoísmo, são colocados, via de regra, em lares com muitas solicitações, com muita dificuldade material, por exemplo, é um bom caminho, né? Para se aprender a dividir, para se aprender a ter a medida das coisas, para se aprender a valorizar o mínimo que se tem. Então, o planejamento reencarnatório, ele vem para socorrer o nosso tormento do ciúme e, consequentemente, da inveja. Então, como que um espírito nesse grau vai estabelecer um relacionamento maduro?
aspira ao amor. Tem o desejo porque todos nós desejamos amar e sermos felizes. Mas a palavra-chave é tem medo de se entregar, porquanto o sentido da posse, que lhe daria autoconfiança, está distrito à dominação das coisas. Uma coisa, um traço assim bem importante da personalidade do ciumento é a desconfiança. Essa desconfiança está muito relacionada a ele não ser confiável verdadeiramente. Toda pessoa que tem muita desconfiança não é de todo confiável. E essa não confiança não estabelece uma entrega no relacionamento. Então, quem não confia não se entrega. Quem não se entrega não tem trocas. E quem não tem trocas não se abastece. E o relacionamento fica vazio das trocas afetivas. E o imaturo mais ciumento começa a ter uma insatisfação, nada lhe basta, tudo é pouco, porque ele, dentro dele, não se entrega, porque tem um ponto de desconfiança. Então, estamos hoje sugerindo àqueles que estão passando por esse tormento do ciúme e, consequentemente, da desconfiança, tornam-se, se não se curarem, pessoas persecutórias, aquelas que criam situações imaginárias das quais elas mesmas acreditam ser verdadeiras, vivem essa situação imaginária, fictícia, fantasiosa, que alimenta dentro dela uma vibração contrária ao amor. Então, cronifica aí muitas vezes uma imaturidade. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade igualmente infantil, porque acontece muitas vezes as pessoas se atraírem pelas mesmas dificuldades, esta deixa-se temporariamente manipular por acomodação ou subalternidade, reagindo a posteriori de maneira imprevisível. Então, são aqueles relacionamentos que um se submete ao outro por insegurança também, ambos inseguros, então se submete não à vontade positiva, mas aos caprichos da personalidade do outro. Mas chega um momento que essa acomodação, ela cede lugar a roubos grandes emocionais. A pessoa que se subjugou, chega um momento em que ela rompe, porque ela não aguenta esse complementar patológico dessas relações de ciúmes. Então, é muito importante nós pensarmos sobre a desconfiança, né? A desconfiança. Eu imagino que você faça coisas e eu vivo reagindo a esta minha fantasia. Eu coloco essas imagens sobre a sua personalidade e reajo com você como se você realmente tivesse feito tudo que na minha imaginação você faz e que provavelmente isso faça parte da minha anterioridade que já fiz para alguém. Então, em várias encarnações passadas, eu posso ter feito para alguém aquilo que eu não suportaria que você me fizesse. E tendo medo disso, eu desconfio. Desconfiando, eu não me entrego. Não me entregando naquele relacionamento, não há trocas afetivas, não há abastecimento. E aí nasce o núcleo da insatisfação. Vamos perceber qual é a complexidade de nós estarmos nos percebendo, né? Nessas questões, né, do vazio que o espírito traz, que passou encarnações ociosas, que foi contemplado por tudo que os pais puderam lhe dar, que nunca souberam levantar-se da cama para servir a ninguém. Esses espíritos terão uma probabilidade enorme de serem exigentes com o afeto do outro. Então,
todo tormento, ele, seja de que natureza for, ele vai revelar um desajuste da consciência às leis divinas, pelos nossos feitos enganosos do passado. Então, quando nós somos transgressores das leis, e todos somos, porque somos imperfeitos, nós trazemos um processo de culpa muito grande. Mas a culpa que se encontra no íntimo desse ser, desse espírito, ele não consegue identificar, a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança. Então, a culpa, ela vem embutida na desconfiança, que permanece no seu íntimo, assim experimentando tormentos e desajuste. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Um traço de personalidade na visão do espírito, ele aparece em todas as circunstâncias. E é um engano nós dizermos que isso só acontece com essa situação, com essa pessoa, né? Muitas vezes acontece mais com aqueles cujo passado na nossa vida foi desastroso, onde nós fomos desonestos, infiéis, onde nos magoamos profundamente. Então, com aquela pessoa, esse foco tem uma reverberação mais forte em nós. Mas, de forma geral, a pessoa estende aquele traço para outras tantas situações. Uma delas é o domínio. Então, uma forma de controlar a situação, que não tem troca, é tentar dominar e controlar todas as variáveis de todas as pessoas, né? Então, quando Jesus coloca no Evangelho a inveja e o ciúme como sendo os maiores exemplos de tormentos íntimos e que são voluntários porque dependem das nossas ações, nós vamos precisar refletir muito sobre isso. O Evangelho de Jesus, além de ser altamente consolador para o espírito que nós somos, além de nos auxiliar a compreender o porquê nós passamos por determinada situação, porquê nós estamos com determinadas pessoas, porquê estamos na Terra, além de nos mostrar de onde viemos e para onde vamos, o Evangelho de Jesus é um roteiro extraordinário para fazermos a maior construção que o Espírito pode fazer na Terra, que é construir Ele mesmo. E o processo de nos autoconstruir, ele passa, evidentemente, por uma percepção acurada do espírito que nós somos. E enquanto nós não atingimos esse patamar de nos perceber, é difícil essa construção consciente. Nós vamos nos construindo, porque é da lei o progresso, mas essa construção é uma construção inconsciente, que a gente não sabe aonde vai dar. E chega um momento na nossa vida que nós podemos olhar para nós mesmos e decidirmos fazer a construção de maneira consciente. É como se a gente quisesse uma casa e alguém ficasse tocado pelas nossas dificuldades íntimas de construir uma casa e alguém nos desse uma casa pronta. A gente habita naquela casa, mas não é a casa que a gente gostaria. Então, as construções inconscientes,
e elas existem, elas dão essa sensação de que não há uma satisfação íntima. Mas chega um momento na vida do espírito que ele pode se construir, ele pode investir nesta construção, depois que ele se percebe. Então, quando o espírito se percebe ciumento, que é um tormento voluntário, como nós falamos ontem, estamos falando hoje, quando ele percebe que ele traz essa mazela dentro dele, é necessário que se faça um profundo trabalho íntimo. É necessário que se comece um processo dentro de nós, para que isso se transforme. E que nós lancemos mão de todas as ferramentas possíveis para alterar esse cenário tão triste que nos infelicita. Então, como transformar essa característica se a gente nem entende o que é? E Emmanuel, no Consolador, ele, na questão 183, ele faz uma pergunta. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? E aí a resposta, muito importante. O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral. Olha a importância disso, porque, como nós falamos ontem, o ciumento, ele nunca acha que o problema é dele. Ele sempre acha que é o outro que não é honesto, que é o outro que não é correto, que é o outro que não faz como deveria ser feito, que é o outro que não tem uma atitude ilibada, enfim. Ele imputa para o outro a responsabilidade do seu modo de sentir. E então, se eu não reconheço que o problema está em mim, como alterar? Como sanear? É impossível. Então, Emmanuel está dizendo que o ciumento é um espírito moralmente atrasado. Moralmente atrasado. Porque, como o próprio Evangelho fala, ele faz questão de se manter na febre dos ciúmes, na febre daquele movimento de alma que causa tumulto dentro dele e das pessoas que o cercam. Então, se eu me reconheço um espírito moralmente atrasado, o que eu devo fazer para sair desta condição? E Emmanuel então continua. O ciúme é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Quer dizer, o espírito fica estacionado, pensando nele em primeiro lugar, nele em segundo lugar, nele em terceiro lugar e assim sucessivamente. E ele continua. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpe de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram. Olha a recomendação de Emmanuel para nós sairmos do sofrimento chamado
ciúme. Desenvolver na intimidade o valor da piedade. Então, nos apiedarmos daqueles que sofrem, nos sensibilizarmos com a dor daqueles que nos sofrem, nos auxilia com certeza a sair desse estado. Por quê? Porque o ciumento, ele provoca profunda dor naqueles que o cercam. Dores lancinantes. E quando ele vê o outro sofrer, em geral, o que ele sente? Em geral, ele se alegra. Por que que ele se alegra? Porque o ciumento tem necessidade de vingança. Então, quando o outro está sofrendo, ele sente satisfeito na sua vingança. Quer um atraso maior que esse? Não tem, né, gente? Não tem. E então, é um prazer mórbido de ver que o outro está pagando, entre milhões de aspas, por alguma coisa que ele fez agora ou no passado. Então, nessa circunstância, o ciumento, quanto mais as pessoas que estão ao redor dele sofrerem, melhor para ele. É assim que ele sente. E nós não podemos prosseguir dessa maneira. E a recomendação de Emmanuel é absolutamente clara. É o quê? É dizer para nós assim: você está sofrendo pelo que eu estou te causando, então eu vou ter dó de você. Eu vou ter piedade pelo seu sofrimento. Eu vou me compadecer do sofrimento que eu estou te causando. Ou seja, eu me compadeço da dor que eu causo no outro. E quando esse processo se instala na intimidade do espírito, ciumento, ele começa a se curar. Ele não quer mais ser o instrumento da dor do outro. E quando o ser não deseja mais ser um instrumento da dor do outro, ele constrói valores dentro da sua intimidade. Ele pode até pensar: se você sofrer, que não seja eu o motivo do seu sofrimento. Eu não posso impedir ninguém de sofrer. Ninguém pode impedir o outro de sofrer. Mas nós podemos, 100%, impedir de sermos o elemento do sofrimento do outro. E quando nós estabelecemos isso na nossa intimidade, eu não quero mais ser o motivo do seu sofrimento. Eu estou fazendo um processo dentro de mim de arrancar da minha intimidade o mal instalado em mim, por mim mesmo. Então vamos rememorar os momentos que nós tivemos acessos de ciúmes e vamos ver se o outro sofreu. Vamos trazer para a nossa memória. Se a gente percebeu, porque às vezes nós estamos tão trancados que a gente nem viu, né? A gente pode sentir: olha, eu tive um acesso, um ataque, o outro sofreu e eu nem percebi. Ou percebi e me deliciei. Fiquei bem contente. Né? Esse é o processo. O Evangelho está trazendo para nós um tema para quê? Para que nós possamos fazer esse mergulho e criar
uma forma, um método, um jeito de trabalharmos conosco mesmo e sanearmos essa dificuldade que trouxemos. E ele então continua, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram. Piedade para aqueles que erram. Guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Porque às vezes aquele que é motivo, entre aspas, né? Porque às vezes a gente diz assim, que o outro é o motivo dos ciúmes que eu sinto. E a gente está dizendo de novo, outra vez, uma vez mais. Pode ser, sim, que o outro faça um movimento que acorde na nossa intimidade esse tormento voluntário. Mas é sempre oportuno lembrar que o dia que nós resolvermos as nossas questões íntimas, o outro pode fazer o que quiser, que não irá nos abalar. Então, vamos refletir sobre isso. Fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em seu nome, rogamos, Mestre, que o Senhor verta seu olhar doce e misericordioso sobre nós, para nos auxiliar. De joelhos postos, Senhor, te rogamos, protege o nosso lar. Protege, Senhor, a nossa família, para que ela se mantenha unida. Afasta de nós os pensamentos perniciosos que hão de nos levar ao distanciamento daqueles que mais amamos. Afasta de nós, Senhor, as tentações, para que sejamos espíritos cada vez mais lúcidos e destinados a realizar o bem aonde quer que estejamos. Ampara, Jesus, todos os lares da terra, para que eles não se desfaçam. Rogamos o seu amparo, a sua misericórdia para todos nós, Senhor. Espíritos desejosos de nos mantermos ligados pelos laços do afeto. Aqueles espíritos que o Senhor fez aproximar de nós, que seria a solução dos nossos dramas, das nossas dificuldades íntimas. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. E rogamos, Senhor, que estes espíritos amorosos que nos cercam nesta manhã possam socorrer todos os irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Ampara-nos, fortalece-nos, para que possamos contribuir nesta hora, para que estes espíritos possam se fazer merecedores das bênçãos que caem sobre eles nesta hora. Rogamos aos bons espíritos que possam alinhar o pensamento de todos os nossos irmãos que se encontram necessitados de amparo. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer porque nos encontramos no Brasil, nessa pátria amada, neste ambiente favorável aos nossos espíritos, para que possamos nos tornar fiéis cooperadores do seu trabalho na terra, Senhor.
Ampara-nos, fortalece-nos, hoje e sempre. Que assim seja.